Você já teve a sensação de que alguma coisa dentro de você precisa mudar? Só que você não sabe o que é e muito menos por onde começar? Talvez você já tenha pensado, eu queria conseguir parar com isso, eu queria conseguir ser diferente, eu queria voltar a ser quem eu era, eu queria me libertar disso. Talvez o mais doloroso seja nem estar preso. É quando você começa a acreditar que não tem mais saída. Eu sou o Silas, esse é o nosso canal do Movie, dando continuidade à série O que Queres Que Eu Te Faça? Onde discorremos sobre os milagres de Jesus. Eu quero hoje abordar sobre o milagre de libertação do Gadareno, ou Gesareno. A gente vai falar de um homem que, aos olhos das pessoas, da sociedade, talvez já tinha passado do limite de salvação e de restauração. Ele era um cara que vivia entre os mortos, ele era alguém que era conhecido pelas suas correntes. Ele era um homem indomável, indominável. Só que Jesus escolheu atravessar o mar para encontrar com esse cara. Eu quero convidar você a olhar para essa história não somente como a história de alguém que foi liberto de demônios, só que como a história de alguém que Jesus escolheu ir buscar, aonde ninguém mais queria chegar. Eu te convido a abrir sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo 5, versículos 1 até o 20 até o 20. Jesus, ele atravessa o mar, enfrenta uma tempestade para encontrar esse cara. Em Marcos 5, ele começa nos dizendo que Jesus chegou a essa região dos Gadarenos ou dos Gesarenos, depende da versão. E assim que ele desembarca, vem ao encontro dele esse cara possuído por espíritos imundos. E o texto nos mostra a situação daquele homem. Vai falar que ele vivia nos sepulcros, que ninguém podia prendê-lo, que eles já haviam tentado acorrentá-lo, que ele frequentemente quebrava as correntes, era preso pelas correntes, arrebentava elas, voltava a ser preso novamente. Dia e noite ele andava pelos sepulcros, pelos montes, e ele vivia gritando e se ferindo com pedras. Pensa essa cena. O cara estava vivo, só que pela impulsão maligna a qual ele estava submetido, ele vivia no meio dos mortos. Ele estava isolado, ele estava afastado, ele estava ferido, porque ele mesmo se feria, ele estava ferido fisicamente, ferido emocionalmente, ele estava sem controle. Ele não se relacionava com outras pessoas, ele não tinha paz, ele não tinha nem mesmo dignidade. E talvez o mais triste é perceber que em algum momento aquela situação ela deixou de ser apenas um problema dele, do cara. A cidade inteira já sabia quem que ele era. Pensa, tipo assim, um bebinho do bairro. Aquela pessoa que se olha e fala, é o fulano que fica lá naquele bar direto. Esse era aquele cenário. Era aquele homem, era aquele louco, era o doidinho. Era aquele cara perigoso, aquele que todo mundo temia, que todo mundo evitava. É aquele cara doido que mora no sepulcro. As pessoas já tinham rotulado aquele cara. E isso é muito perigoso. Quando você começa a acreditar que você é o rótulo que as pessoas colocaram em você. Talvez ninguém tenha te colocado correntes físicas, eu espero que não. Mas não sei se mais leve ou pior do que isso. Você carrega correntes que te prendem e pode ser pela culpa, pode ser um vício que te aprisiona, pode ser traumas, pode ser um sentimento incontrolável de raiva que você tem, talvez uma situação em que você está preso na pornografia, uma situação que você tem sustentado mentiras, seja ressentimentos, a falta de perdão, talvez você tenha sido acorrentado pelo medo, talvez seja a rejeição, talvez você tenha vivido uma vida de dubiedade, vivido uma vida de duplicidade. São pecados que você comete, repete, fala que nunca mais vai cometer e esse ciclo vai se repetindo e por fora talvez ninguém percebe. Você mantém seu trabalho, você mantém os seus relacionamentos, você sorri e você conversa, você vai à igreja,
Você serve, ninguém percebe nada, você lidera, só que por dentro existe uma guerra que só Deus e você conhece. E você pensa, eu não consigo mais sair disso. As correntes que prendiam esse cara, elas não resolveram o problema dele. Tem um detalhe nesse texto que chama atenção, é que as pessoas elas tentaram prender aquele cara. Marcos diz que eles já tinham usado cadeias e grilhões, só que todas as vezes ele rebentava tudo, porque as correntes elas podem conter o comportamento dele momentaneamente, só que a corrente não tem poder de transformar ele internamente. E eu acho que essa é uma das grandes mensagens desse texto, uma das que algumas coisas você pode até conseguir controlar por um tempo. Talvez você promete, você segura, você evita, você suporta, você disfarça, você tenta ser forte, mas vai chegar uma hora que você percebe que você não precisa apenas de força de vontade, você precisa de ser liberto. Porque né, Jesus, não veio simplesmente para pôr uma corrente mais forte em cima dessa que está te aprisionando. Ele veio acabar de quebrar as correntes e te oferecer uma liberdade plena e genuína. Aqui tem uma diferença muito grande, porque a religião, muitas das vezes, tenta ensinar o homem a parecer bem, a parecer que é bom. Só que Jesus ele vem para tornar o homem realmente bom e realmente livre. Jesus ele não vai fugir do lugar que todo mundo está fugindo. Olha que coisa maravilhosa. Quando esse cara ele vê Jesus de longe, ele se prostra automaticamente, mesmo ainda possesso diante dele. E Jesus pergunta: qual que é seu nome? Essa pergunta ela é muito profunda, porque aquele homem ele já estava sendo definido por aquilo que o dominava. E Jesus olha para ele e olha além daquela condição que ele estava, ele olha para a pessoa, para aquele cara que estava perdido ali no meio daquela loucura toda. E talvez hoje seja isso que você precisa ouvir. Você não é isso que tem te prendido. Você não é o seu pior erro, você não é a sua queda. Eu não sei onde, nem quando, nem como você caiu. Você não é o seu vício. Você não é o que as pessoas disseram de você, o que elas fizeram de você. Você não é o que você cometeu no passado, muito menos o rótulo que as pessoas te colocaram. Tem uma identidade em você que Deus ele ainda consegue enxergar, mesmo que as outras pessoas tenham desistido de tentar achar isso em você. Jesus escolheu atravessar o mar, ele escolheu entrar naquela região, ele escolheu enfrentar a tempestade. E Jesus ele escolheu encontrar esse cara, ele escolheu me encontrar e encontrar você. Ele foi até aquele cara porque para Jesus aquele homem não era um caso perdido. Jesus não tem medo das nossas falhas, dos nossos pecados. É aqui que eu quero falar com você que está assistindo que talvez tenha uma área na sua vida que você tenha escondido de todo mundo, que é uma parte da história que você não conta. É uma ferida que você aprendeu a esconder dos outros. É uma fraqueza que você tem vergonha de admitir. Talvez você pense, se as pessoas souberem disso, se elas souberem quem eu realmente sou. Só que Jesus sabe. E mesmo sabendo disso, ele foi até você. E isso é a graça. Isso é a graça que nos alcança todo dia. Jesus ele não esperou aquele cara ficar bom para poder chegar perto dele. Jesus chegou perto dele para que ele pudesse ficar bom. A gente muitas das vezes pensa, quando eu me libertar eu vou para Jesus, quando eu estiver bom eu vou para Jesus. Só que o evangelho ele vem nos dizer, vá para Jesus, ou venha para Jesus e deixa que ele te liberte. Quando Jesus confronta aqueles espíritos, eles não tentam resistir ao poder de Jesus. Aquele cara que ninguém conseguia prender, nem as correntes, nem os grilhões, ele encontra alguém que tem uma autoridade sobre tudo aquilo que tem dominado ele. Isso é importante, porque o
texto não está dizendo que aquele cara era forte. O cara estava destruído, só que Jesus é forte. A liberdade daquele homem não nasceu na capacidade dele de se libertar. Ela nasceu na autoridade e no poder de Jesus. Talvez você esteja tentando vencer sozinho essa batalha e Deus nunca ele te pediu para enfrentar ou passar por isso sozinho. Você está tentando controlar aquilo que precisa ser entregue nas mãos de Jesus. Está tentando esconder aquilo que precisa ser confessado, aquilo que precisa ser tratado. Está tentando sustentar essa imagem que, na verdade, ela está destruída por dentro. Meu irmão, eu te convido. Para de lutar sozinho, deixa isso nos pés de Jesus. Depois que Jesus liberta esse homem, ele, no versículo de Marcos, no 5,15, quando as pessoas chegaram, encontraram aquele cara que antes estava possesso, ele estava sentado, vestido e em perfeito juízo. Observa a transformação. Antes ele estava nos sepulcros, agora ele está sentado. Ele estava nu, agora ele está vestido. Ele gritava e agora ele está em perfeito juízo. O cara que ele vivia isolado das pessoas, ele estava aos pés de alguém que tinha o libertado. Jesus, ele não somente expulsou aqueles espíritos, ele resolveu toda a história do homem. Ele devolveu a dignidade, a lucidez, ele devolveu a identidade, ele devolveu a vida. E é isso que Jesus faz na minha e na sua vida. Ele não vem para tirar alguma coisa de você. Ele quer devolver você para você mesmo. Vem depois disso, depois desses acontecimentos, a parte mais bonita da história. Depois de ser liberto, aquele homem ele quis seguir Jesus. Ele falou: se Jesus me libertou, tem que seguir, ele tem que andar junto com ele. Jesus ele fala para ele: vai para sua casa, vai para os seus. Isso não é muito interessante? Jesus ele não fala para aquele cara construir uma plataforma, ele fala, não manda ele que ele siga atrás dele, ele não manda ele começar um ministério, nem viajar, muito menos. Jesus fala para ele: vai para sua casa, porque talvez esse foi e é o primeiro lugar onde a nossa transformação ela precisa ser percebida, dentro de casa. Acredito que foi o primeiro lugar que esse cara abandonou, foi a sua casa, e foi o primeiro lugar onde Jesus mandou ele voltar. Aquele homem ele tinha sido conhecido como alguém que vivia entre os mortos, e agora Jesus fala para ele: volta para os vivos, sai do meio dos sepulcros e vai para sua casa, volta para sua família, conta o que o poder de Deus fez por você. E essa talvez seja uma palavra muito forte para nós. Porque às vezes a gente quer falar de Jesus para todo mundo, quer pregar Jesus para todo mundo, mas a gente precisa primeiro que ele transforme aquilo que acontece dentro da nossa casa. Que adianta a gente ser forte na igreja e ser ausente dentro de casa. A gente conhecer os versículos e não saber pedir perdão. Que adianta a gente levantar as mãos no culto, adorar e cantar, se dentro de casa a gente é dominado pela ira. Jesus ele quer nos libertar por inteiro e talvez as suas correntes elas nem sejam visíveis, assim como a gente falou. Eu quero terminar te perguntando, e eu não quero que você responda para mim, mas eu quero que você reflita para você mesmo. Qual que é a corrente que ainda tem te prendido? O que tem você ainda tem escondido? O que você tem tentado controlar? Talvez seja um pecado, seja uma ferida, seja uma mágoa, seja uma culpa, seja algo do seu passado que talvez ninguém sabe, só que Jesus sabe. E o mesmo Jesus que atravessou o mar para encontrar aquele cara, ele continua entrando em lugares onde ninguém mais quer entrar. Eu quero que agora, pra gente finalizar, você imagina aquele cara. Talvez ele tenha passado muitos anos acreditando que aquela era a realidade dele. Assumiu aquele rótulo. Passou por anos sendo rejeitado, temido. E agora Jesus chega. Talvez hoje seja o seu dia de lembrar que Jesus chegou. A sua história ela não termina naquilo que te feriu. A sua identidade não terminou, a sua identidade ainda está aí. Jesus veio para restaurar e para transformar a sua vida. Amém?